A Jump número 31 de 2020 foi lançada dia 29 de junho no Japão. Capítulos oficiais em inglês lançados dia 5 de julho. A edição contava com capa de Mian Roboco, o último mangá estreante dessa leva, páginas coloridas para Hardboiled Cop and Dolphin, Act Age e Dokyu Hentai HX Eros, que eu não tenho nem ideia o que é. Um novo mangá irá começar a partir da 32ª edição da Jump, chamado Bunkten. Porém, esse mangá será apenas para versões digitais da Jump. Uma nova enquete de popularidade de Act Age está rolando no Twitter. Todos podem votar em qual versão da Princess Iron Fan foi melhor. Links para votar na descrição. E por último, temos o primeiro trailer da segunda temporada de Dr. Stone, começando em janeiro de 2021. Link do trailer também na descrição. Agora vamos às reviews. A batalha continua incrível. O conflito interno do Shigaraki continua intrigante, e a chance de dar merda continua no ápice. Confesso que achei o capítulo passado meio meloso. Não que aquele sentimentalismo fosse desnecessário, mas foi bem abrupto comparado com o que estava acontecendo. Agora, esse em comparação é a coisa mais brutal possível. Onde já se viu um mangá combar tantas habilidades em um homem que está tendo um conflito interno constante? As expressões do Shigaraki, as páginas duplas, tudo da arte continua impecável. Parece que aquela luta da Mount Lady não vai ser uma luta real. O Gigantomachia é canonicamente muito mais forte que ela, e ele parece estar focado em outra coisa. Perceba que ele nem olha para a ameaça dela. Aliás, linda a liga pequenininha nas costas dele. Mal consigo esperar para ver essa luta inteira animada, muito menos pelo próximo capítulo. "912 foram quantas pessoas morreram em 7 segundos desde a aparição do demônio da arma. Incluindo neles estavam o querido Aki, um dos personagens mais amados e queridos do mangá, e também Memi, que eu nunca esquecerei. Nesses 6 primeiros segundos, a 29ª morte conhecida da Makima aconteceu. Podemos assumir que a 28ª tenha sido aquela morte no arco do Katana. E no 7º segundo, o contra-ataque da Makima começa. Uma indeterminada quantia de tempo depois, batem na porta de Denji. E algo diz para ele não abrir a porta. Minha teoria é que o coração do Denji, ou seja, a Pochita, esteja falando com ele pela primeira vez. Em 2 semanas, vemos os eventos de 7 segundos no mundo de Chainsaw Man. Nesses 7 segundos, personagens que estavam conosco desde o começo foram mortos de forma não gloriosa ou honrável. Chainsaw Man dói. Mas honestamente, todos nós somos e-girls quando se trata da dor de Chainsaw. A gente só quer saber demais. Pânico no micro-ondas seria uma maneira ótima de descrever TPG nesses últimos 2 capítulos. Lembram quando eu reclamava que eram os mesmos desenvolvimentos repetitivos dos primeiros 6 capítulos? Pois é, meu desejo foi concedido e de uma maneira inesperada. O choque quando o TP abre a Jump e está lá gigantesco In Memoriam é o equivalente de virar uma página de um mangá do Junji Ito. O terror vem subitamente e você não sabe como reagir. E agora, nesse capítulo mais recente, o pânico continuou. Fomos bombardeados de informações que não sabemos como processar e somos deixados da mesma maneira que TP. Aquele maldito sorriso simplesmente falando, se vira, filhão. E a gente sem saber a diferença entre laranja e mexerica. A minha teoria pessoal é que, na linha do tempo original, ou seja, na linha do tempo onde Itsuki escreve White Knight em 2030, Itsuki é assassinada por Teppei. Talvez por inveja. É algo difícil de se acreditar, mas se o autor conseguiu fazer essa explosão no enredo, eu confio que ele consegue escrever o antagonista no protagonista. TPG teve uma virada mais estreita que um corredor de um apartamento em Tóquio custando 100 mil ien de aluguel. E é inacreditável o quão bem funciona. Mas confesso que está tão maluco que é meio impossível saber onde o mangá vai, então ainda recomendo ler com cautela. Agora posso com clareza dizer que esse é mais um mangá de surrealismo imparável da Jump. Nada nele tem sentido. Claro que provavelmente teremos explicações superficiais para tudo com o tempo, mas não espere uma obra profunda com mistérios de fazer a cabeça explodir. Espere criaturas inspiradas em Lovecraft e humor bobinho. Uma coisa com certeza muito Lovecraftiana é aquele final.
O povo transformado em homem vomitando tentáculos gigantescos para se defender, com toda absoluta certeza é algo aterrorizante de se ver no contexto certo. Fico animado que a arte não foi desfeita com o conceito. As minhas reclamações de antes sumiram, porém o que tenho a reclamar agora é só a comédia sendo bem fraquinha, fora o surrealismo. E normalmente, se o surrealismo de uma história não tem algum backup, é difícil de aceitar e gostar. O mangá ainda me deixa intrigado para saber o que vai acontecer, mas não acredito tanto mais em seu futuro. Se bem que ainda são só os 2 primeiros capítulos, então muito pode acontecer. O primeiro capítulo de Me and Roboko teve uma base muito forte para a recepção que sua sinopse mostrou. Primeiro quero começar dizendo que esse mangá em si inteiro vai ter o tratamento completo de gags, recebendo até menos páginas que os outros mangás. Isso faz com que esperem menos desse mangá. Então se ele vender a mesma quantia que Mitama, por exemplo, teremos de certa forma um sucessinho. Gostaria de louvar a arte também, pois, apesar de simples, é bem fofa e diferente dentro da Jump. Junta isso com o design da Roboko e dá um estilo bem forte e reconhecível. Agora, o que importa mesmo num mangá de gags é só a comédia em si, e tenho que dizer que esse mangá teve uma comédia surpreendentemente boa e engraçada. Convenhamos que não precisávamos de mais um mangá de comédia na Jump, e com certeza alguns irão receber machadadas cedo ou tarde. Então vou aproveitar o assunto e ranqueá-los comparando eles entre si, na minha opinião, é claro. Mori King é o pior na minha opinião. Eu não aprecio o uso repetido de suas histórias, e é o ápice da genericidade para mim. Guardian of the Witch, por mais que já tenha sido cancelado faz tempo, conseguia ser mais engraçado que Mori King com seu diálogo cringe. Me and Roboko, talvez esse mangá só esteja tão baixo assim, pois temos apenas um capítulo dele e já não tive tanto tempo de me aproximar ou gostar tanto dos personagens. Magu-chan, por mais que ele tenha sido o pior primeiro capítulo dessa leva na minha opinião, ele tem sido uma comédia extremamente consistente. Mitama Security é o ápice da comédia japonesa. Talvez só não é meu favorito, pois muitas piadas ficam perdidas na tradução. E a Gravity Boys em primeiro, porque absurdismo é meu tipo favorito de comédia. Se não fosse pelo final estranho que o capítulo teve, forçando a identidade de Roboko, talvez esse primeiro capítulo tivesse uma nota melhor. E essa foi minha review semanal da Jump 31. Vejo vocês semana que vem com a Jump 32. Adiós!